Então, boa noite, caros mestrandos da turma 5, Prof. Saúde, que eu chamo IFM, né? Isabela, Felipe e Maíra. É o grupo IFM. O anterior era AEP, que era Arthur, Eveline e Pedro. Aí, então, eu me refiro por esse acrônimo. Então, olá! Que bela moça, loirinha. Oi, tudo bem? Pronto. Se com Então, fone não tá ouvindo, não. sim. Estão os dois aqui querendo. Olá. A Então, plateia tá grande. Então, como eu disse, vamos começar aqui as narrativas do andamento dos nossos projetos. Vamos começar com Isabela, depois Felipe e por fim, Maíra. Nos projetos de Felipe e Maíra, eu fiz uma revisão. Então, se vocês tiverem lido esta revisão com sugestões, então a gente já pode discutir essas sugestões. Se não, aí vamos abrir os documentos, né? E quais foram essas sugestões, e se vocês aceitam, aí já antecipa, né, a leitura de vocês. Eu achei que, Maíra, você avançou bastante, Maíra, certo? Eu fiz algumas sugestões, tá? Depois eu Estou explico. vendo agora. Estou vendo agora aqui. E Felipe, eu esperava mais um pouco, mas como teve também esse problema do adoecimento, e teve tudo isso aí, né? Vamos dar um desconto também, né? A gente precisa compreender as circunstâncias. Então, vamos começar com Isabela também, porque a gente precisa ainda definir a temática e o problema de pesquisa. Então, vamos, Isabela, faça aí a sua defesa. Eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu estava fazendo um desenho do projeto, e aí eu vou compartilhar para que todo mundo possa visualizar um pouco melhor. Só um instante, deixa eu tentar aqui. Vocês conseguem ver o desenho do projeto? Sim, está aparecendo. Está aparecendo, né? Pronto, eu só não vou conseguir ver vocês. Tudo bem. Qualquer coisa a gente fala, certo? Ou levanta a mãozinha. Certo. Então, eu tive pensando esse mês num projeto que me partiu um pouco da reflexão que foi feita durante o diagnóstico situacional que a gente vinha fazendo nas semanas anteriores, né? Eu fiz um certo resgate histórico do território onde eu atuo, e eu li um artigo bem interessante, nem era da saúde, não, uma dissertação de mestrado de uma pessoa da sociologia até, que falava sobre o bairro mesmo, né, o bairro que eu atuo, que é o Cruz das Armas. E eu achei bem interessante a observação que ela fez, o resgate histórico, né, e desse resgate histórico me veio muita coisa algumas respostas para alguns incômodos que eu tenho ali no meu dia a dia, né? Que é a percepção que eu já tinha, né, de ver um território, de certa forma, com uma certa dificuldade de ter ali uma participação social, né? Tanto em relação à unidade, como uma participação social de engajamento das pessoas mesmo, né? Como, por exemplo, perceber que as pessoas não têm aquela certa identidade, sabe?
Como, por exemplo, eu moro no Bancários, e eu percebo que as pessoas que moram no Bancários gostam de morar no Bancários, o pessoal que mora no Mangabeira sente orgulho do Mangabeira e tal, mas lá o Cruz das Armas é como um bairro em que as pessoas se sentem com muito medo da violência, e também meio que não tem essa coisa de, eu gosto desse bairro, sinto orgulho, é um bairro em que eu quero morar aqui, viver aqui, né? E aí, eu percebo que nisso, dessa questão da falta de coesão social, falta de participação, a falta de identidade mesmo ali do território, acaba um pouco que, como é que eu posso dizer? É como que o bairro o território não evolui, sabe? É um território que fica um pouco distanciado, as relações entre as pessoas é um pouco distante, é um bairro que passou por um processo de urbanização, então tem muita área que tem alguns prédios em que a população não interage tão bem, não tem áreas de convívio social, como praças, né? No meu território não tem uma praça, não tem uma quadra de esporte, também é muito fraco de suporte social mesmo, assim, no território, o suporte social que tem ainda é o posto, né, que CRAS vai ter, mas é mais distante, UPA tem próximo, né, de certa forma, mas faltam outras coisas, e aí acaba também que isso dificulta um pouco a nossa abordagem comunitária dentro do território, né, porque a gente percebe um pouco tanto a dificuldade dentro da comunidade, como também uma certa resistência da própria equipe de saúde, que ela é um pouco, como é que eu posso dizer, é uma equipe que não trabalha muito bem com abordagem comunitária, né, quando a prefeitura pede para fazer uma ação, né, feita aquela palestra com os usuários ali na sala de espera, mas em nenhum momento a equipe busca saber dos usuários o que eles precisam, como é a vivência deles ali no território, né? Então, a partir dessa visão que eu tive, das leituras que eu fiz, eu gerei algumas perguntas, né? Na tentativa aqui de formar um desenho do projeto, né? Que uma das minhas perguntas foi por que esta comunidade em específico tem essa característica, né, de não ter essa vivência comunitária presente, né, como eu já vi em outros territórios que eu trabalhei, por exemplo, eu já trabalhei no Mudança de Vida, ali no Gramame, tinha uma certa convivência comunitária bem importante, tinha uma população engajada, já trabalhei em zonas de interior em que tinha um suporte comunitário bom, e eu percebo que nesse território eu vejo que é bem diferente de tudo que eu já trabalhei. E aí a minha pergunta é tentar, eu quero entender por que essa população tem essa característica, e também tentar procurar meios de como ou engajar a população, ou melhorar ali como é que eu posso dizer, o vínculo com a comunidade, né, entre a equipe e a comunidade. Essa segunda pergunta eu ainda estou um pouco, como é que eu posso dizer, ainda não defini muito bem, mas é mais ou menos nesse caminho, né. A partir das leituras que eu fiz, eu pensei em algumas hipóteses, né, do porquê que a comunidade tem essa característica, né, que seria uma falta ali de identidade local, né, uma falta da população saber qual é o histórico ali da área, que tem um histórico muito interessante, inclusive. Tem a questão da falta de se sentir pertencente ali àquela área. É uma coisa que eu, entre uma consulta e outra, conversando com os pacientes, eu percebo muito ele dizendo, eu quero me mudar para outro bairro, esse bairro é muito ruim, não gosto daqui. Então, tem muito disso também. Tem um processo de urbanização também, e meio que como isso pode afetar também nessa questão do vínculo, e até mesmo do cuidado em saúde, né?
E também tem o fator da equipe ser muito médico-centrada, isso também pode influenciar um pouco nesse fator, né? Então, a partir disso, o meu projeto teria como alguns objetivos, né? Alguns dos objetivos, tentar fazer esse resgate histórico do bairro, né? Desde a sua origem até os dias atuais, que pode ser por meio de arquivos, por meio de notícias de jornal, assim, eu já encontrei algumas fontes bem interessantes, né, tentar compreender os empecilhos, a participação social da comunidade e compreender como ocorre o vínculo comunitário ou a falta de vínculo, né, e tentar buscar meios de promover o engajamento social da comunidade. E aí, para tentar tentar desenrolar esses objetivos, eu pensei em alguns métodos, né? Ainda não defini muito bem qual seria o ideal, né? Pensei em tentar fazer um estudo etnográfico por meio de diário de campo e observação, e também pesquisa em arquivos, notícia de jornal, por meio também de relato de moradores, e também fazer ou entrevista ao grupo focal com profissionais da equipe, com oradores da região, isso eu ainda estou tentando definir um pouco melhor como vai ser, né? Mas seria, ao meu ver, seria a melhor maneira da gente tentar compreender fazer esses dois objetivos aqui, que é compreender os empecilhos, essa participação social da comunidade, e tentar compreender como é que ocorre o vínculo comunitário, né? E como eixos teóricos, eu pensei em alguns, deixa eu só dar um zoom aqui para ver se pronto, ficou melhor. Pensei no eixo da educação popular em saúde, né? Porque a abordagem comunitária tem super a ver com esse tema. Tem um outro também, que seria o da teoria de ação social, né, que pode ser usado, mas ainda estou dando uma lida, assim, para me atualizar um pouco sobre o tema. Mas, no geral, o que eu já consegui construir do desenho do projeto foi mais ou menos isso, né, e estou aberta aqui enfim, ouvir um pouco vocês também, o que vocês aconselham, ou se tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei. Eu tenho algumas perguntas e gostei muito quando você diz o que é que vocês têm, né, para me sugerir ou para me aconselhar, né? É bom que, por exemplo, Maíra também opine sobre o seu projeto, Felipe opina sobre o de Maíra, e assim a gente forma realmente um grupo, né, de estudos. Sim, sim. Então, eu tenho são 3 perguntas. Há quanto tempo você está trabalhando nessa comunidade? 1 ano e 9 meses. Sim. 1 ano e 9 meses, por aí. Certo. Essa falta que você chamou de identidade local, falta de coesão social, escassez de suporte social, né? A equipe não trabalha muito bem com a abordagem comunitária. Então, essas conclusões são resultado de sua própria observação cotidiana ou são resultado dessa pesquisa que você mencionou antes, que você achou interessante? Não, são da minha observação, esses pontos, são mais da minha observação ali da prática diária, né, por perceber que sempre que eu tento ali trazer um pouco da comunidade, percebo que a equipe, não vamos chamar o povo não, porque o povo atrapalha, o povo só reclama, vamos fazer o nosso aqui sozinhos, a gente não precisa da opinião de ninguém. Uhum. E aí acaba que eu fiquei um pouco com essa impressão, né? Sim.
A terceira pergunta é: como você acha que esse projeto se insere na nossa linha de pesquisa de educação e saúde? Eu acho que se insere, assim, a partir do momento em que a gente vai trabalhar com abordagem comunitária em saúde, eu creio que dê para trabalhar também com a educação em saúde, porque quando uma das coisas que eu pensei quando estava desenhando esse projeto também foi no produto técnico, né? O que a gente vai fazer de produto técnico ao final. E eu creio que dê para a gente fazer bastante coisa dentro da educação em saúde com a população, mas isso seria algo que dependeria um pouco do resultado, do que é que eu consegui colher ali de informação por meio das entrevistas, por meio do que é que eu vou conseguir levantar de meios de tentar promover ali um vínculo, promover um engajamento, né, da população. Sim, então, seria educação popular em saúde, né? Isso. Então, nós também, embora a gente enfoque mais a educação formativa, na educação da formação do profissional de saúde, mas preceptoria, residentes, estudantes, mas também a gente vê, também, tanto que o de Arthur, que eu mandei até para Maíra, é também nessa vertente da educação popular em saúde, né, por meio dos ACS. Bom, então, respondidas essas três questões, eu gostei da sua ideia e acho que também a abordagem qualitativa se enquadra bem aos seus objetivos, que falta só estruturar, né? Mas eu entendi quais são os seus objetivos. Então, você tem esse esboço aí, e assim, eu aceito porque eu aceito desafios, né? Mas, assim, Sim, eu não tenho experiência de território, tá? entendi. Eu trabalhei em saúde da família, era esse programa Saúde da Família, mas não era nada como é hoje, né? E eu fiz residência em clínica médica e fui trabalhar, não tinha residência em medicina de família e comunidade, isso foi em 1990. Então, o que assim, eu tenho ideias mais superficiais, né? Mais genéricas do território, mas não um conhecimento assim. Mas você tem, certo? Então, eu oriento a metodologia, oriento a redação, e sim, eu acho que você tem eu acho que você é até uma militante. Então, você tem esse conhecimento, eu posso, então, será um desafio para mim. Eu gosto de aceitar desafios, às vezes eu entro como orientadora de projetos que os alunos propõem, e eu penso, puxa, nesse trabalho eu vou mais aprender. Mas eu acho que aí está, né? Eu acho que aí está o objetivo também. O objetivo, né, da gente expandir os nossos horizontes. Então, eu gostei, tá? O que é que você acha que falta para considerar a viabilidade, a factibilidade desse projeto? Mas, antes de você responder, eu vou pedir a participação aqui dos colegas
Felipe e Maíra. Felipe. Eu acho que o projeto é interessante, e você ficou falando, eu fiquei pensando aqui muita coisa. Eu acho que eu já vi alguns estudos falando sobre, me veio muito à cabeça, você falando sobre a história da identidade comunitária, né, dessa falta de coesão, enfim, com todas as características que você elencou do território, me veio alguns trabalhos sobre implantação dos. A gente tem algumas experiências, alguns trabalhos que mostram a implantação de conselhos locais de saúde, que são estratégias interessantes e que podem te ajudar a pensar melhor no desenho do que tu quer fazer. Porque para você fazer um conselho local de saúde, você precisa ter coesão popular, então, e a gente tem cartilha, é um debate super atual, né? É um debate, inclusive, encampado, acho que 2022, o primeiro ano da ministra Anísia, foi lançado, inclusive, um documento de promoção para fortalecimento da política dos conselhos locais de saúde, para aumentar a implantação, para aumentar o número de conselhos locais. E aí tem uma cartilha do Ministério que ajuda a fazer o passo a passo. E aí o passo a passo é isso, é você conhecer o território, é você conversar com líderes locais, com pessoas mais antigas, né, sobre o território, para ir fazendo reuniões, chamar para reuniões comunitárias para poder debater a ideia de um conselho local de saúde, qual a importância disso para a realidade local. Tudo isso gera como resultado final uma maior coesão e participação popular. Então, assim, mesmo que esse não seja o seu objetivo final, que já seria um trabalho fantástico, né, a implantação de um conselho local de saúde em Cruz das Armas, seria algo fantástico, fenomenal. Mas mesmo que não seja esse o seu objetivo, porque nem sei se ele, dependendo, eu nunca só vi de leitura, mas nunca nem participei de nenhum conselho local de saúde, de ter visto funcionamento, então não sei como que seria o trabalho para fazer isso, né? Mas pode dar alguma ideia de como trilhar esse caminho aí que você quer, porque tem tudo a ver. Sim, eu achei interessante a colocação. Eu acho que poderia me ajudar um pouco, assim, também na metodologia, pensar no... Eu, não como objetivo, realmente, porque aí já é algo muito grande, eu acho, e algo que não sei se o trabalho tem esse potencial todo, né, de formar, mas como leitura, como, enfim, algo para ter alguma ideia de como trilhar um pouco, desenvolver um pouco mais esse desenho, eu acho que é uma boa. Gostei da observação. E eu gosto sempre de pensar no desenho do estudo do mestrado, já visando lá na frente, a partir da mesma pesquisa, você dar um passo, né, avançar, ser mais ambiciosa e pensar no doutorado. Quem sabe se com essa observação que você vai fazer você vai documentar essa situação, mapear, aí você chega a um diagnóstico. E isso pode ser um subsídio, né, para pensar nessa possibilidade no futuro. Sim. Você sabe que nós temos já doutorado aqui no CCS, né? Pronto, a minha orientanda da turma 3, Núbia, ela está fazendo. Eu não sei se é aqui ou é na UEPB. Eu considero, ela me disse que tinha passado, tinha começado tudo, e eu não, mas eu entendi que era aqui no CCS, que tem um mestrado, né? E eu acho que já, não sei se é aqui ou é na UEPB, eu sei que ela já está fazendo o doutorado. Ela acabou de sair, né? Acabou não, faz um ano que ela defendeu. E aí eu acho que a gente sempre tem que pensar assim também, quando pensa no projeto. Pensa no projeto e pensa já está olhando lá na frente. Isso no doutorado eu posso desdobrar aqui,
né? Ou usar mais, já que eu vou ter mais autonomia e experiência, e fazer. Então, eu acho interessante. E também interessante como justificativa, né? Justificativa nesse sentido de que esse objeto de estudo que você está elaborando, ele pode, no futuro, ele ser um subsídio também para essa questão de conselhos locais de saúde no bairro, né? Mas antes é preciso sempre fazer diagnóstico antes de tratar, né? Então, eu sempre estou com essa terminologia biomédica. Então, veja, o que eu ia falar, sim. E nessa parte aí, assim, se no futuro, né? Quem trabalha muito com isso é o professor Bonifácio. Ele foi do conselho, não sei se foi estadual ou municipal, COSEMP, né? COSEMP estadual. E ele sempre fala muito dos conselhos, né? Do trabalho nos conselhos. Então, eu acho que ele tem experiência e fluxo, né? Nessa instância aí de conselhos. Então, também no futuro pode ser até que ele que seja um trabalho feito, não é, com ele nesse sentido. Achei muito boa a sua sugestão e o seu insight, Felipe. Muito bem. E você, Mayra, você gostaria de opinar? Eu estava aqui mais por uma demanda pessoal, torcendo, que você gostei muito. Quero ver o desenrolar desse projeto, mas eu estava aqui por demanda pessoal, torcendo que você fizesse isso voltado para os profissionais. Porque tudo que você falou de vivência é o que eu estou vivendo na minha unidade. De não perceber vínculo de equipe com comunidade. Acho que a gente que trabalhou, teve uma experiência de trabalhar no interior, cai em certas unidades na capital e é uma realidade totalmente diferente. Assim, tem vezes que eu me sinto meio inútil na unidade. Porque aí eu estava nessa torcida de que você dissesse que ia fazer voltado para a gente, para que saísse disso um produto que eu pudesse usar também. Essa era a ideia anterior dela, né? A ideia do projeto que ela submeteu no processo seletivo. Era mais esse voltado para a educação, era permanente, mas pareceu que, assim, pareceu bastante denso, né? Bastante complexo, e aí ela mudou. Foi. Eu também esbarrei em outra coisa, porque eu até pensei em pegar o meu projeto e tentar aplicar só na minha equipe, né? Vou fazer um projeto aqui de educação permanente na minha equipe. Mas aí eu via que toda vez eu esbarrava na abordagem comunitária, toda vez eu esbarrava nisso, o pessoal não quer saber do povo, entendeu? E aí então estou encontrando outra dificuldade maior do que a que eu pensava, né? Que é o vínculo, né, com a comunidade. Aí eu pensei, não, então vamos mudar aqui um pouco, talvez seja esse o caminho, é o que a vida está querendo me dizer. Exatamente. E aí, eu acho que esse é um nó crítico, viu? É um nó crítico da estratégia de saúde da família, né? Sei lá, o entrosamento também. Então, você, vendo esse polo aí, né, já poderia, depois, alguém faria um trabalho, né, sobre a articulação entre a equipe e o próprio Arthur, da turma passada, ele falou muito disso, sabe, da falta de articulação que existia entre, por exemplo, a equipe de saúde bucal com os médicos, com o médico e enfermeiro. Então, e o que vocês relataram também, alguns, né, nos nossos encontros presenciais. Então, acho que isso aí é uma questão bem importante, viu? Eu gostei mesmo. E eu estudo, de certa forma, identidade, porque eu sou professora da disciplina de diversidade, na graduação. E eu até teve uma aula em que eu falei sobre a identidade pessoal, social e cultural.
Eu acho que está dentro também dessa, o arcabouço teórico está dentro dessa questão, né? Da identidade, dessas identidades. E outra coisa, acho também muito interessante, não sei se você conhece, mas tem na verdade, é um referencial teórico que não é muito conhecido, é de um psicólogo cubano, mas que ele morou no Brasil, foi professor aqui durante muito tempo, e faleceu recentemente, que é o González Rey, eu não sei se vocês conhecem, que ele fala da subjetividade social, né, que no início eu não entendia como é que é isso, né? Então ele tem toda a teoria que ele tem com base nisso, né? Porque cada uma das pessoas da comunidade, sendo indivíduos, tem a sua identidade pessoal, mas assim, essa identidade que a pessoa tem, que não é fixa, ela só existe em relação ao outro, né? Em relação ao outro. E aí, como você se sentir pertencendo, né? Essa sensação de pertencimento àquela comunidade, se predomina sempre o individualismo, né? Essa questão do apoio social também é muito escasso, então cabe à própria coletividade se autoeducar para se conscientizar, se engajar para assumir essa identidade, né, essa identidade cultural e social em relação ao seu próprio bairro. Não sei se eu estou extrapolando, né, mas esse é um referencial teórico que a gente pode ler também. Eu acho Mas válido. tem muitos referenciais, né? A própria Sim. educação popular em saúde, Paulo Freire, né, que é quase onipresente, são também referenciais importantes, né? Então, bom, a gente vai deixar isso para fases posteriores. Agora, pelo menos você encontrou o seu projeto e agora vai começar a escrever, né? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui, Isabela, eu só botei assim, novo projeto. Então, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre tudo? Por hora, não. Só agradecer por topar o desafio. Pois é, eu Acho já que aceitei, eu já aceitei muitos desafios que não estavam exatamente, sabe, dentro do meu métier, mas esses foram os trabalhos em que eu mais aprendi, né, e que mais expandi assim minha visão, foram esses que não foram tão chegados, né, à minha própria área, a área que eu digo não, na minha própria linha, né? Porque aí você tem a educação popular e saúde, né, e a relação com o território, né, e a educação comunitária. E uma questão também muito política, né? Claro que eu não vou dizer que tudo que a gente faz é político, né? Que isso aí já é um clichê. Mas, assim, tem uma vertente, assim, política também, né? Então, isso aí também eu acho que poderia compor também a sua justificativa. sim, A sim, importância da coletividade, tem muito a explorar, viu? Muito, é bastante abrangente esse seu problema de pesquisa. sim. Muito bem, mas tem que delimitar, né? Tem que circunscrever, porque você não pode pegar muita coisa de forma panorâmica, tem que ser algo delimitado. Bom, então, Sim. nesse caso, podemos passar para Felipe. Agora, Felipe, estão aí as sugestões que você pode ver e questionar, não sei se poderia também compartilhar, ou então você apenas refere essas. Aparece aí para você em verde. O que eu sugeri fica em verde. Aí eu até assim, já sugeri, porque eu vi que você começou escrevendo, aí ao mesmo tempo
colocou tudo junto, mas relacionado aos tópicos que estavam no início da sessão de percurso metodológico, né? Mas você não colocou cada um no seu item, aí eu até coloquei também, sugerindo, isso aqui pertence àquela parte, né, técnica, essa aqui pertence à amostra, à população, e assim por diante. Mas também fiz algumas sugestões que alcançaram até a revisão de literatura, porque você colocou alguns tópicos que tínhamos comentado na aula não, na reunião passada, aí a gente começa a pensar, aí já coloca outras ideias, né? Então, eu coloquei lá outras ideias, e acabou ficando, acho que... Não está aparecendo para mim, não. Não tá? Não. Não, eu coloquei só os subtítulos, como Sim, tá. sugestões para desenvolver. Tá. Eu estou vendo agora. Tá? É Tá. porque quem vai desenvolver é você. Não, Mas sim, eu não estava vendo essa parte. Aí, quando eu percebi, já estava, parece que é o item 5, né? Ou é o 4? 4. Aí já estava no 4.8. Aí eu disse, não, vou parar por aqui. Então, aí daí você escolhe, porque como você vai também, eu pensei o seguinte, como você vai usar como instrumento a análise SWOT, Isso. então é preciso também incluir na Falar revisão sobre ela. a aplicação dessa matriz na, digamos, educação, na saúde. Porque essa matriz é usada em várias áreas, né? Então, na educação, na saúde. E aí eu coloquei esse subtópico dentro. E aí também pensei o seguinte: você, a princípio, pensou em um produto técnico, que poderia ser um guia técnico. Aí, não sei se vamos precisar fazer. Por quê? Porque nós poderíamos ter 2 artigos. Você vai entrevistar preceptores E residentes. E residentes. Isso. Então, por que não poderiam ser 2 artigos originais? Separado, né? Dividir 2 recortes. Sim. E se não for possível, porque foi importante o confronto das ideias, dos relatos, então, o que eu estou pensando, eu não sei se com a troca da reitoria vai haver, eu acredito que sim, que vai haver editais pró-publicação, né, para os programas de depois, porque eu acho que há três editais que a gente tem conseguido, no nosso polo aqui, organizar e-books. E eu estava pensando muito na ideia de, digamos assim, desenvolver um e-book nessa área de comunicação clínica, sabe? Comunicação clínica, e já podíamos estar pensando nessa ideia agora. Por quê? Porque quando abrir o edital, aí a gente já vai desenvolvendo, e aí já poderíamos ter capítulos. Essa parte da justificativa já seriam capítulos, né? Já poderiam ser capítulos. E também algumas partes da revisão de literatura, como revisões narrativas. Tá? Então, veja, se a gente fala em comunicação, também abrange essa ideia do projeto de Isabela, e se a gente fala em educação para o cuidado e o segmento de crianças autistas, também tudo tem comunicação. Comunicação com a família, comunicação, não é? Então, a gente poderia organizar tudo para ficar em torno desse eixo, né? Desse eixo. Então, a ideia
a ideia para o e-book do ano passado foi de educação interprofissional, né? Então, a gente conseguiu uma interseção, né, com um dos alunos que eu orientei, o Arthur, com o aluno, esse aluno que vai qualificar também, teve um capítulo, e os outros foram alunos de várias turmas, da turma 2, Isauni, da turma 3, e assim por diante, né? A gente vai vendo quem tem interesse, quem gosta de falar sobre essa temática, né? E vai formando. A gente chama, por exemplo, o professor Eduardo Sérgio e a Valderez para falar sobre a comunicação no sentido da saúde materno-infantil. Aí já fica bom para o programa, o nosso polo, no sentido de que quanto mais a gente agregar gente do Prof-Saúde, mais pontos o programa tem na avaliação Coleta CAPES. Uhum. Então, eu estou pensando nisso. E aí, o Arthur, ele pensou em fazer, já que tem que ser 2 produtos, um seria o trabalho do artigo original da pesquisa primária, que foi esse que ele fez, e a outra seria a elaboração de um curso baseado em metodologias, né, de concepção socioconstrutivista. Aí, quando a gente estruturou mais ou menos a ideia desse e-book, que foi publicado, aí teve o capítulo do livro. Aí o segundo produto dele foi o capítulo do livro. Capítulo. Pois é. Então, talvez você não precise fazer esse outro produto, do produto técnico. Vamos levar à frente essa ideia de e-book, né? Teve 14 capítulos nesse último. E o primeiro teve mais, eu acho que foram 14. Na verdade, é penúltimo, né? Porque o terceiro vai sair, já está sendo diagramado. Aí, eu estava pensando nisso e pensando também, porque, no caso desse da educação interprofissional, não houve adesão, só houve adesão de Arthur. Não houve adesão dos outros mestrandos da turma 4. Então, até me senti desanimada no início, mas aí consegui outros colaboradores. Mas eu acho que na turma de vocês pode até, por exemplo, a Alice. A Alice vai trabalhar com comunicação não verbal. Isso. Poderia ser um capítulo. Quem é que vai trabalhar mais com comunicação? Não sei, mas parece que tem mais alguém, né? Até Rubens, né? Essa questão da comunicação isso. Com comunidades, né, de religião de matriz africana, isso aí é estupendo, né? É maravilhoso. Então, a gente, quando lançarem o edital, é que eu vou falar no grupo. Quem tem interesse, vai dizer, olha, o escopo do e-book é este. Como eu fiz nos outros anos, né? Na turma 3, houve bastante. Rômulo, deixa eu ver, 4 mestrandos participaram. E foram o segundo produto destes, né? Núbia, Isauni, Rômulo e teve outra também. Sim, Liliane, foram 4 que aderiram. E podemos ter mais adesões. Então, quando sai o edital, estamos esperando. Afinal, começou agora, né, essa nova gestão, e aí eu acho que eles estão ainda até tomando o pé, né, de como está a situação e tudo, nomeando, né, os representantes. E aí depois é que a gente vai ver se vai ser lançado. Então, sendo lançado, eu acho que vai ser, sabe, porque vem já desde Margarete, a reitora que antecedeu esse reitor, que foi o interventor. Aí continuou, não parou. Então, eu acho que isso não depende de gestão,
gestão essa, gestão a outra. Depende mesmo da própria pró-reitoria de pós-graduação, para incentivar os programas a produzirem. Então, eu acho que vai ter. Então, estou de olho, e aí, saindo o edital, aí pronto, aí a ideia vai estar mais madura. Isso geralmente sai o edital mais ou menos em março. Março, e aí vai até julho, agosto, para submeter os trabalhos, né, já finalizados. E aí, quando for o momento, quando sair o edital, aí eu comunico a turma 5, né, pelo grupo, e aí a gente vê as adesões. Mas eu quero a adesão de vocês 3, certo? Por dentro. Sim, Bom, sim. então, veja, então o que vocês já estão escrevendo nesses projetos já é material para os capítulos, certo? Já é material. Bom, e já é também, vocês já estão escrevendo o projeto, que já é parte da dissertação. Bem, então, eu acho que, se você não viu, você veja essas sugestões que eu Estou vendo coloquei. agora. Já estou gostando, inclusive. Pronto, então você veja aí, e aí, sim, diga. Não, é que eu ia falar que eu tive uma dificuldade muito grande. Primeiro, não é uma desculpa, mas uma justificativa. Tive aquele adoecimento que eu passei quase um mês doente e que eu fiquei com medo de ser coisas mais sérias, inclusive. Eu estava ficando preocupado. Depois disso, e aí nesse período de 3 semanas, mais ou menos um mês, eu não consegui tocar em nada mesmo. Mas depois disso, eu consegui fazer alguma coisa, e eu tive muita dificuldade de pensar, a gente discutiu por cima os tópicos. Eu acho que você estruturou muito bem aqui, já me deu muita ideia do que escrever, porque estava mais ou menos na ideia do que eu já estava pensando, só que ficou melhor estruturado, inclusive. Porque eu fiz um esboço de tópicos para comecei a escrever alguma coisa, mas eu caí num erro juvenil aqui, que eu simplesmente coloquei não salvei, e fechei o computador, depois me explodiu o computador e eu perdi o que eu tinha escrito. Perdi totalmente o que eu tinha escrito. Então, o que tem lá, o que tem aqui, eu modifiquei na parte da introdução. Eu acatei a maioria das coisas. Alguns trechos, mesmo com as alterações, eu achei que ainda estava faltando alguma coisa, eu reestruturei, reescrevi. Alguns poucos parágrafos eu reescrevi. Achei que encaixou um pouco melhor, mas enfim, não sei se você chegou a ver para avaliar. Que já era uma coisa que você já tinha passado. Não, eu não revisei mais, certo? Digamos, Sim, imagino. Está lá, já foi editada, você já editou. Aí eu passei para os objetivos, Sim. revisão de literatura e metodologia. Aí essa parte foi que eu não passei o crivo novamente, né? Bem. Mas, veja, essas são sugestões, desses tópicos. Por quê? Porque, ao invés de a gente ficar aqui falando, que tópico a gente poderia colocar, né? Então, eu sugiro, você colocou lá aquelas 3, aí eu vou sugerindo, né? E aí pode ser que surja um outro que você precise trocar com o que já tem aí, como, por exemplo, esse produto técnico. Se não for ser feito, já tira esse último. E no sentido de orientar o encaminhamento, né? Vamos por aqui, por aqui, por aqui. Vocês vão desenvolver os textos, certo? Então... que eu estava pensando mesmo, ter uma parte, e aí já contemplou na primeira parte que eu queria falar sobre as habilidades de comunicação na ampliação da educação na saúde, né, também na atuação interprofissional, e aí já está contemplado alguns tópicos que você já colocou, já estava pensando nisso mesmo. Falar sobre os métodos avaliativos, já tem um tópico sobre isso. Os desafios na prática da formação, já tenho
um subcapítulo, Então, né, sobre vamos, isso. Então, vamos desenvolver agora, né? isso, vou fazer Então, isso. veja, a gente vai ter, vamos dizer, dezembro a gente não vai, nós não vamos nos reunir, né, em vésperas de Natal. Então, vamos ter um recesso aqui na nossa mentoria acadêmica, digamos assim. Eu adoro essa expressão, mentoria acadêmica. Então, vocês, mas assim, tendo um tempinho, né, em que vocês vão lá, fazem um pouquinho. Eu gosto muito de fazer as coisas aos poucos, porque dá para a gente pensar, dá para a gente refletir, a gente volta lá, vê que não é bem assim, aí vai, já modifica. Por isso que as coisas feitas de última hora sempre tem problemas, porque não deu tempo de você revisar, de você ver onde é que pode melhorar, né? Então, vocês estão fazendo aos pouquinhos, e aí em janeiro, férias. Então, dezembro, janeiro, a gente não vai ter reunião. Aí, nossa próxima reunião vai ser em fevereiro. Na mesma terceira semana, na mesma terceira quarta-feira, vamos ter a reunião e eu espero que vocês possam ter desenvolvido esses tópicos. No caso de Isabela, ela vai ter que, né, começar do zero, mas eu acho que tem muita coisa aí na sua cabeça, né? Certo? Então, vamos agora, vocês só vão ter que entregar edições do projeto em fevereiro, tá bom? Vamos para as nossas férias, e em fevereiro, na terceira quarta-feira, a gente se reúne e a gente vê o que é que foi feito. Aí, como sempre, na segunda-feira, você já tem editado para poder, na terça-feira, eu fazer passar um crivo, digamos assim, certo? E aí fazer alguma sugestão, e aí a gente já discute isso na reunião. Então, e a gente vê o quanto vocês avançaram. Eu compreendo que vocês estão trabalhando, né? Vocês têm família, vocês não estão afastados, né? Do trabalho, compreendo muito bem, né? Isso aí eu tenho me educado para compreender desde a primeira turma. Mas vamos seguir o nosso cronograma, certo? Seguir o nosso cronograma. Nessas duas, na primeira turma, a gente passou um grande sufoco, eu não sei se eu comentei. Na segunda turma, já foi bem mais tranquilo, né, porque a gente já não fez tudo só de última hora. Na terceira também melhorou, na terceira foi bom, na quarta foi excelente. Então, eu quero continuar com esse ritmo, para que nem a gente se estresse, a gente aproveite a caminhada, né, para desfrutar da caminhada, porque o caminho também é importante, né? Não só a chegada. Eu também, hoje eu estou expert em clichês. Então, vamos fazendo a coisa conforme o nosso cronograma. Se não for possível, tudo bem, aí vamos retomar, né? Pronto, alguma coisa mais a declarar, Felipe? Não, tudo certo. Agora tem material aqui para começar a Pronto. trabalhar. E outra coisa, você está colocando, porque eu vi algumas referências, você está colocando as referências em um arquivo à parte, porque não está no final, né, do documento. Eu não coloquei as referências. Caiu. Eu acho que... Bom, se ele voltar, talvez demore alguns minutos, então a gente pode passar para a Mayra. Ah, chegou. Oi. O Felipe, bom... As referências não estão aqui, mas eu vi que você fez sugestões de referências, eu estou guardando as que você fez para juntar com tudo, mas eu vou começar a colocar aqui. Você abra um arquivo, mesmo que não seja no Google Docs, abra um arquivo Word, certo? Aí coloque referências do projeto.
Tudo que você colocar lá, você reescrever uma ideia de um autor, de um artigo, de um capítulo de livro, aí ali você já coloca a referência, aí pega aquela referência, coloca lá no arquivo do Word, certo? No final você junta. É até mais fácil do que você colocar no fim, porque aí você fica rolando na tela para cá, para lá. Então, deixa ali quando for para terminar, aí você traz todas de lá, organiza direitinho na ABNT, certo? Mas coloca as referências completas, certo? No caso, é a ABNT, certo? Ok. Pronto. Mayra, agora você. Como eu disse, eu achei que você avançou, porque eu pedi que você configurasse melhor os objetivos, mas você já avançou na introdução, eu fiz algumas sugestões e fiz também nos objetivos, certo? Nos objetivos. E você também, a justificativa, também você avançou na justificativa. E revisão de literatura, você colocou alguns tópicos, eu sugeri outros tópicos, aí você vê se é pertinente ou não, como fiz no de Felipe, certo? Sugeri. Na metodologia, eu não vi, vou deixar para ver da próxima revisão em fevereiro. Certo? Tá certo. Se você quiser ir avançando, tudo bem. Avancei o máximo que deu, porque tem que aproveitar o tempo. Pronto, então. Aí aproveitei que tem Exatamente. um pouco mais livre essa semana para dar uma agilizada. Mas Tá gostei da questão dos objetivos, porque a gente tinha ficado meio que estagnado nisso aí, né? Sim. Já deu para dar um norte bom, inclusive ficou bem melhor agora para onde direcionar. Certo, pronto. Então, eu gosto muito de revisar trabalhos, né? Eu gosto muito de revisar e rever. É tanto que quando eu sou chamada para uma banca, eu fico contente, porque eu sei que vai ter o trabalho para revisar. Eu gosto muito. E aí, a gente se encontra na terceira quarta-feira de fevereiro. Eu também vou estar bem mais livre, porque, como eu disse, eu não sei se eu comentei, acho que sim, no presencial, eu vou fazer um concurso para professor, certo? Para professora. É na minha própria disciplina, todo mundo está achando que eu sou meio louca, mas eu vou fazer. E vai ser um desafio para mim, e aí eu vou revisar. A carga horária? É a mesma carga horária. É retide. É o seguinte, a minha colega Eutília, que era dedicação exclusiva, se aposentou faz uns 2 meses. Eu sou retide também. Aí abriram a vaga dela, que foi retide. Aí eu vou fazer... Tem 8 inscritos. E aí eu vou fazer, né? Claro, a gente não pode dizer que não pode contar com os ovos, né? Eu não sei como é que é a história, mas os ovos na... Bom, vocês entendem. Mas eu vou fazer, e eu estou considerando isso como um desafio também. Por quê? Porque foram 30 anos a minha disciplina é semiologia, a principal, né? Então, foram 30 anos na disciplina de semiologia, sempre nas mesmas aulas, que a gente tem resistência a mudar, né? Tá tão fácil isso que eu já estou há tanto tempo ministrando essas aulas. Aí vai ser um desafio também em revisar, em reciclar, sei lá, em me reinventar, sabe? Aí, inclusive, tem coisas que eu estou lendo que eu não sabia que tinha mudado. Por exemplo, estava vendo a semiologia do digestivo e não sabia que agora aqueles transtornos funcionais do trato digestivo agora são chamados transtornos da interação intestino-cérebro. Eu hoje fiquei pensando, meu Deus, isso aqui eu não sabia. Muita coisa mudou mesmo. Outras coisas que a gente pensa, a semiologia é a mesma, desde Hipócrates é a mesma, mas não é, muita coisa evolui. Veja a hipertensão. A diretriz de hipertensão mudou agora, né? Então, mudou de novo. Não sei se eu concordo muito com a mudança, não, mas mudou. Exatamente. Porque semiologia não muda, é a mesma coisa. Não é. E isso é uma das conclusões que eu estou tendo agora, que eu ficava o tempo todo só assim, né?
pensando só no trabalho que eu faço todo semestre. Aí agora eu estou vendo que é preciso uma renovação do meu próprio repertório. Está sendo bom. Então, se eu não conseguir, por exemplo, se eu passar um minuto de 40 minutos de aula, como eu tenho esse problema que eu já falei para vocês, de falar muito. Se eu passar um minuto, aí pronto, já era. Aí, então, a gente não sabe, não dá para prever, né? Mas eu vou tentar. E se eu não conseguir também, levanta a cabeça vou levantar a cabeça e manter a dignidade. Isso aí. Tudo é experiência. Tudo, claro que sim, claro que sim, né? Eu não tenho medo, assim, porque muita gente diz assim, tu vai se expor, mas eu sou professora. Eu acho que a exposição deve fazer parte, né, do nosso trabalho, né? Então, eu não sei, não me importa assim de me expor, olha, fulana vai fazer a prova. Não. E quem fez isso também foi Eduardo Sérgio, né? Ele fez e conseguiu. Mas também era só ele de candidato. E eu tenho mais 7 concorrentes. Bom, mas o que é que muda de fato? Eu não entendi o que muda de fato. Porque você vai. Aí você sairia da sua disciplina para ir para essa nova? Não. Não é a mesma. É a mesma. Porque é o seguinte, eu tenho 3 disciplinas na graduação. E uma delas eu saí justamente porque eu sabia que ia ter essa tempestade de citocinas agora. Saí de cuidados paliativos. Mas eu tenho uma outra disciplina, que é diversidade étnica e cultural na medicina. Essa eu também não vou deixar. Só que a minha disciplina, assim, mãe, digamos assim, eu fiz concurso para ela, é de semiologia. Semiologia? Uhum. Semiologia médica. Aí, eu vou fazer o concurso para a mesma disciplina. Aí, se eu passar, mas vou garantir, né? Sair no Diário Oficial, meu nome, homologar tudo direitinho, aí eu vou lá e me aposento. Tem um mês para fazer isso e dá tempo. Mês eu me aposento e assumo o novo. Só a diferença é que eu não vou ser mais professora titular. Eu vou voltar para ser adjunto. Mas isso não é problema, entendi. não. Entendi. Não é problema, não. Isso aí, para mim, não. Eu pensei que você estava querendo, eu pensei que você estava fazendo para virar DE, né? Então não. Eu sou DE DE. Eu sou DE o tempo todo, desde 1994, quando vocês estavam nascendo, eu já era DE. Nunca fui T40 sem DE. Sempre fui DE. Uhum. Então, gente, desejo a vocês um bom recesso. Vamos nos encontrar ainda no terceiro presencial, né, para fechar o primeiro semestre. E, portanto, eu vou desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo quando a gente se encontrar no terceiro encontro presencial, tá bem? Certo? Certo. Ok. Pois então, até o próximo encontro presencial e vão com Deus. Amém. E cuidado. Tá. Boa noite. Até mais, gente. A vida é um perigo prosseguido. De quem é essa frase? Ixi, não sei. Vou ficar devendo também. Rosa. Guimarães Rosa? Então, por isso que eu digo, cuidado, porque a vida é uma coisa assim que ele disse. Eu entendi assim, pelo menos. A vida é um perigo prosseguido. Sempre tem alguma coisa à espreita, né? E isso alimenta muito, assim, as minhas ideias paranoides também. Então, tchau, gente, até a próxima. Tchau, até mais. Boa noite. Até depois. Tchau. Boa noite.